Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Marqueteando. Hoje a gente vai ter um super convidado aqui na área de marketing. Ele é o Vitor Lima. O Vitor, ele é doutor em administração de empresas pelo IAG da PUC do Rio, com um período sanduíche na Schoolage School of Business, na York University, em Toronto, no Canadá, onde ele também cursou o pós-doutorado dele em marketing. Ele é mestre em administração de empresas pela EBAP, da Fundação Getúlio Vargas, e também tem um MBA em marketing na Fundação Getúlio Vargas, né? E ele é publicitário com extensões em Digital Marketing Strategy pela Harvard University, nos Estados Unidos. E também tem um curso de branding na SPM, que é um curso muito legal. E, enfim, o Vitor é um cara que também passou pelo mercado, né? Ele foi sócio-diretor da Branded, né? Já tendo atendido marcas aí como Coca-Cola, GlaxoSmithKline, Globo, Submarino, L'Oréal e Petrobras, né? Em passagem pela Fundação Getúlio Vargas, ele foi coordenador dos programas de analista de mídias digitais e do MBA em Marketing e Mídias Digitais da Fundação Getúlio Vargas. Inclusive, ele foi meu coordenador, fantástico coordenador, inclusive, né? Atualmente, ele é professor assistente, né? Assistant Professor of Marketing na ESCP Business School, na Espanha, e teve a sua tese de doutorado considerada uma das 3 melhores do mundo em 2020 pela Academy of Market Science, nos Estados Unidos. Ele também é autor do livro Comunicação, Planejamento e Convergência de Mídias pela editora FGV e possui artigos científicos publicados em periódicos internacionais relacionados a consumo de tecnologias emergentes e especulativas. Seja super, ultra, mega power, bem-vindo aqui, Vitor Lima. Uma honra poder revê-lo, mesmo que virtualmente, e obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço muito a gentileza do convite, a lembrança. Você só esqueceu de dizer que você foi o primeiro coordenador que me deu a oportunidade para dar aula, né? Então, Que isso, obrigado mais cara. uma vez. Que isso, bicho. Na verdade, você estava pronto, cara. Só precisava de um louco para falar assim, pô, vem, Vitão, e Pô, tal. obrigado, Não, obrigado. obrigado eu, cara. Obrigado eu por tudo aí, né? Vitor, para a gente começar esse bate-papo aqui, né? Qual foi o momento, você, enfim, você tem a experiência, né? Eu li aí no teu currículo. Você tem essa experiência de mercado, você fez PUC. Se eu não me engano, foi PUC que você fez, né? Publicidade na PUC, não foi? Não, eu estou em Curitiba, eu morei em Curitiba um tempo Ah, e... tá. Legal. Então você, enfim, você morou em Curitiba, você fez faculdade de publicidade lá em Curitiba. E aí, cara, assim, qual foi o momento, né, que sei lá, você estava no MBA da FGV, qual foi o momento ali que você falou, cara, eu vou seguir carreira acadêmica, né? Enfim, você teve agência e tal. O que que foi? Você surtou quando você teve agência? Você falou, cara, isso aqui é uma loucura, eu vou largar isso aqui, vou trabalhar na parte acadêmica. O que que aconteceu que você decidiu? Qual foi o momento ali, o estalo que você falou, putz, é a academia que eu quero? Então, eu sempre quis agência. Era muito forte, trabalhar no mercado como publicitário mesmo. E eu lembro que eu só tive esse estalo de não de mudar 100% para academia, porque isso não era, isso não estava no radar na realidade, assim, para ser bem honesto. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em agência, eu curtia muito dar os treinamentos, participar de treinamento. Isso foi me aproximando de alguma forma da prática de ensino. E em determinado momento, em agência ainda, eu resolvi fazer o MBA na FGV e fiquei muito encantado com aquela figura professoral ali, né? Aquele cara que, pô, é executivo, tem uma experiência legal, tem uma bagagem legal, mas em paralelo tem uma formação acadêmica também muito legal e estava ali dando aula para gente. E aquilo eu achei muito maneiro, aquilo me encantou muito. Então, acho que foi em 2000 talvez 2009, que veio o meu primeiro estalo de que, além da agência, eu quero dar aula em educação executiva, eu quero fazer parte desses dois universos. E ali em 2009 eu comecei, foi aí que a primeira aula que eu fui dar no curso de extensão no Infinet, lá nos idos de 2010, talvez 2009, por aí. Legal, cara. Muito bom. É interessante, né? Porque é difícil, né? Você encontrar uma pessoa que fala assim, ah, cara,
eu estava na faculdade e aí eu já fiz iniciação científica. Tem essas pessoas, né? Mas é difícil. Muitas vezes elas vão para o mercado, aí o mercado acaba não preenchendo uma lacuna dela, e aí ela acaba, tipo, comigo foi assim, né? Eu comecei analista de sistemas e achei que eu ia viver de software básico. Enfim, aí a coisa foi mudando completamente, e você está dizendo que no teu caso também, né? Conta pra gente aí, Vitor, um pouco sobre essa tua pesquisa do doutorado, né? E o prêmio que você recebeu por essa tua pesquisa aí. Então, primeiro essa coisa da lacuna, né? Isso é muito curioso porque isso é um movimento, acho que é muito característico do Brasil. Isso tem isso é muito característico nosso. A pessoa, quando eventualmente já está ou não se encontra, ou não encontra alguma oportunidade legal no mercado, ou não se encontra de fato, né, como profissional realizado no mercado, e aí aposta na academia. E isso é muito nosso, porque, como você falou, iniciação científica no Brasil ela é praticamente nula. Raras são as pessoas que seguem graduação, mestrado, doutorado numa sequência ali, né? A gente eventualmente faz mestrado já bem maduro, bem mais velho, e o doutorado você já está assim, vou para me aposentar ou quero fazer uma virada bruta, né, de carreira. E aí você faz o doutorado lá na frente, né? Quando que aqui fora, não. Até porque a graduação no Brasil leva 4 anos, 4 ou 5. Aqui fora, pelo menos no modelo europeu, em alguns lugares nos Estados Unidos, dependendo do curso, a quantidade de anos em graduação é de 3. Então, desculpa, de 3, né? Dependendo da área. E aí o cara, na verdade, no quarto ano faz um mestrado. Então, na minha sala de aula, por E o exemplo, mestrado dura um ano ou dura 2 anos, como é no Brasil? depende. Aqui tem um negócio chamado M1 e M2, é o Master 1 e o Master 2. Depende do que você faz, né? Da área que você está escolhendo. Mas os meus alunos de mestrado, eles são da mesma idade que os alunos de graduação no Brasil, por exemplo. Interessante. E os doutorandos aqui também são muito novos. Então, assim, e aí não é não tem essa perspectiva do executivo que quer fazer uma virada de carreira, né? E resolve fazer um doutorado. Na verdade, dificilmente esse sujeito mais velho e mais maduro, com mais experiência, ele vai ser aceito num programa de doutorado acadêmico, por exemplo. Daí tem o programa de doutorado executivo, que é uma outra história. Mas, enfim, só para contextualizar a coisa da lacuna, que a gente no Brasil às vezes acaba aproveitando e engajando nessa possibilidade, com essa possibilidade. Mas no meu caso, eu acabei não explicando depois, mas quando eu estava bem mais envolvido lá na FGV, na coordenação dos cursos, e estava muito envolvido com a educação executiva, eu percebi que em algum momento da vida próximo eu gostaria de fazer a virada de chave 100% para a academia e me dedicar à pesquisa, e não mais à agência, né? E aí foi quando que, assim que eu entrei no doutorado, na minha cabeça foi de que a partir daquele momento no doutorado, na primeira aula, eu faria tudo possível para poder fazer menos em termos de agência e mais em termos de pesquisa. E gradativamente isso foi acontecendo. Zero fácil, muito sofrido, mas foi. Assim, foi um movimento que foi lento, mas foi. E aí que a minha tese, na real, eu comecei a ideia de tese com um tema, com um tópico, com um objeto, trocando ideia com o orientador, isso foi alterando. Quando eu resolvi fazer o doutorado de sanduíche no Canadá, a tese já tinha um outro objeto, já tinha uma outra cara, o que faz parte do processo, né, da escrita de tese. E, e ao longo desse processo, eu escrevi a tese, eu tive uma situação que foi muito, muito particular. O doutorado no Brasil, a gente tem 4 anos para cursar, mas no meu segundo ano veio a pandemia. E eu estava no Canadá, na verdade, né? E ao mesmo tempo que veio a pandemia, eu ganhei uma bolsa de pós-doutorado. E para eu pegar essa bolsa de pós-doutorado, eu tive que antecipar um ano o doutorado. Então, ao invés de fazer em 4 anos, eu fiz em 3. Legal, hein? Foi uma loucura, porque, enfim, Sof- pandemia, né? Sofrido, mas legal, né? Não.
Maneiro, foi bem legal, assim, foi uma relação pesada. E aí eu escrevi a tese, eu submeti a tese para uma competição anual que existe nos Estados Unidos, da AMS, e, e aí eu fui contemplado como uma das três melhores daquele ano na área de marketing. E aí foram dois prêmios nessa tese, da tese propriamente dito, né? E um outro que foi de artigo conceitual ou ensaio teórico. No Brasil a gente chama de ensaio teórico, né? Ensaio teórico derivado de tese. Então foram dois prêmios vindos é, dessa tese. Então, Legal. assim, apesar da loucura, foi um resultado bom, né? E do que eles falam? Qual foi o teu estudo? Assim, obviamente, resumindo, né? Quem quiser, pesquisa aí o nome do Vitor, pega a tese, vai lá e se diverte. Mas, assim, resumindo aqui para quem está escutando a gente no podcast, do que fala ali a tua tese? Então, resumindo muito, porque não foi uma leitura muito fácil, muito tradicional na área de marketing, né? Nem de comportamento do consumidor. Até porque a tese é extremamente filosófica, abstrata, conceitual pra cacete. A ideia é a construção de teoria. Eu usei Sartre, filosofia existencialista, fenomenologia, coisa bem pesada, assim, né? Mas basicamente a tese fala sobre eu propus ali um novo modelo de identidade baseado no consumo de microchip implantado no corpo. Isso, na medida em que você tem um chip implantado no corpo e esse chip ele substitui, por exemplo, cartão de crédito, chave para abrir porta, para abrir carro, ele armazena conteúdo, por exemplo. Durante alguns anos eu tive um implantado na minha mão esquerda, como parte do processo de pesquisa. Ele é parecido com um chip que a gente implanta em animal, em cachorro, em gato. Ele tem tecnologia de NFC ou RFID, e, enfim, é a partir do consumo dessa tecnologia no corpo, existe uma nova percepção de si, né? Uma nova ideia de self. E aí, uma vez que você se perceba diferente, você se sente aumentado. Em linhas gerais, foi essa a tese, ou seja, o consumo desse microchip, ele te proporciona uma sensação de aumento, de engrandecimento, de empoderamento, o que quer que seja. Então, é bem louco, mas é mais ou Interessante. menos. Bem interessante mesmo. Legal. É, Vitor, assim, você hoje, mora no exterior, né? E é professor universitário no exterior. É, qual é a principal diferença que você observa, né, entre o ensino do marketing no Brasil, né, pensando em graduação, especialização lato sensu, é, estrito sensu, e no exterior? A diferença é muito grande, muito brutal. E qual seria, né, essa diferença que existe, se é que existe, né? De repente você vai falar, não, é a mesma coisa, segue o mesmo fluxo. Então, tem bastante diferença. Tem bastante diferença, sim. A sensação que eu tenho, que sensação não, mas a minha impressão é de que a gente no Brasil, e aí eu acho que dado assim, o tamanho do país e a dinâmica cultural e estrutura do próprio, né, do próprio mercado, a gente faz muita coisa para dentro. A gente conversa muito para dentro, a gente produz muito para dentro e pouco olha para fora e pouco dialoga com o que está fora. Enquanto que aqui eu sinto uma abertura muito maior e uma conexão muito maior com outros países, com outros mercados, outras culturas, outras práticas. É claro que existe nacionalismo, é claro que existe proteção do que se, né, produz dentro de um mercado aqui, mas é bem diferente. E aí a consequência disso é que eu vejo um aproveitamento e um acesso. E a gente pode pensar em três perspectivas diferentes aqui do ponto de vista de ensino e de marketing, né? E tecnologia, do desenvolvimento, do acesso e do uso. São três coisas diferentes, né? Do ponto de vista de desenvolvimento, eu acho que a gente, enquanto mercado brasileiro, tem muito potencial, mas por questões socioeconômicas, por exemplo, a gente acaba não conseguindo realizar.
E aí, na hora de importar alguma coisa, em termos de desenvolvimento, para aplicação em marketing, vem em formato de template. E aí fica todo mundo meio que pasteurizado, né? Aí eu acho que isso não é tão interessante, porque, de novo, o Brasil é muito grande, a gente tem mercados muito diferentes, indústrias muito diferentes, que precisam de adaptação. E aí, quando a gente pensa em acesso, tecnologia é commodity, ao longo do tempo ela fica mais barata. Mas dado que a nossa moeda ela não é muito valorizada, então o acesso a algumas coisas fica muito difícil, né? E aí esse acesso ele tem uma barreira econômica, porque às vezes, imagina, para você pagar uma empresa pequena, de pequeno porte, pagar uma mensalidade de uma ferramenta, sei lá, de inteligência artificial para mexer com a automação de marketing. Cara, às vezes não cabe no orçamento, porque é caro. E o segundo ponto é que existe não só uma dificuldade no acesso ao pagamento, mas a própria língua inglesa, né? Porque a gente no Brasil, a gente tem isso é um problema estrutural. A gente é um país falante de português, que não fala, não se desenvolveu, não se desenvolve tão bem em outros idiomas, é só ver que na América Latina, por exemplo, a gente, se eu não me engano, é o único país que não fala espanhol, né? O que é bastante complicado, né? Novamente, apesar do tamanho da importância socioeconômica que o Brasil tem, mas acho que o fato da gente não se comunicar minimamente em espanhol ou em inglês para ter acesso de novo à tecnologia e a fazer esse uso é um dificultador também. E aí isso aqui é uma crítica ao nosso sistema de educação, com certeza. Todos nós, a gente deveria ser pelo menos em espanhol educado, tendo em vista que, pô, a gente está na América do Sul, né, cara? Então, assim, com os nossos vizinhos a gente tinha que conseguir dialogar um pouquinho melhor, né? E infelizmente não é o caso. E aí o terceiro ponto, que é o uso, de fato, da tecnologia. A gente é muito bom quando pega uma tecnologia de usar. Só olhar para a mídia social. O Brasil está ali sempre top 5, né, em consumo de mídia social. Maravilha. Mas essas tecnologias mais caras, por exemplo, pô, como é que você. Eu comprei. Como é que você. O óculos da Meta, o Meta Quest aqui. Esse aqui é o Meta Pro. Se eu não me engano, aqui está custando 3.500 euros. E aí, como é que você usa a tecnologia se ela custa 3.500 euros? Como é que você democratiza o acesso disso numa sala de aula? Como é que você usa, de fato, metaversos? E como é que você usa, de fato, sei lá, qualquer outra tecnologia como essa, bastante cara, se, de novo, é bastante cara e a gente acaba não conseguindo usar. Então, assim, tem sim uma diferença grande. Uma coisa que eu acho que vale a pena de pensar é que as universidades elas têm convênios, né, com instituições fora. Então, na minha turma, nas minhas turmas de marketing no Brasil, quando eu dava aula ainda no Brasil, o padrão era ter aluno só daquela cidade, por exemplo, né? Às vezes até do mesmo bairro, mas assim, era bastante homogêneo. Raramente eu tinha um aluno vindo de um estado vizinho. O padrão aqui nas minhas turmas, eu estou na Espanha, mas a minha instituição ela tem campus em 5 países diferentes, então a gente acaba viajando bastante. Mas na sala de aula, eu tenho, pelo menos por turma, 10 nacionalidades diferentes. Isso já traz uma riqueza bastante interessante, né? Então, aproveitar que algumas instituições, algumas não, quase todas as instituições no Brasil, elas têm convênios internacionais. E às vezes a gente não aproveita, enquanto aluno, esse convênio internacional por puro desconhecimento, porque às vezes não tem que pagar nada para estudar, né, no outro país, né? Tem bolsa, tem uma porção de coisa. Então, assim, é isso. Tem diferença no ensino de marketing quando no Brasil, quando fora, eu percebo que sim. Mas eu acho que tem formas de a gente minimizar essas diferenças e fazer e ter um melhor aproveitamento disso, né? Muito bom, cara. Uma parte da próxima pergunta, você acabou respondendo, né? Mas é que aqui a gente estava falando sobre a diferença no ensino. E aí agora tem aqui, né, dificuldades e limitações que você observa
na formação do profissional de marketing, né, que irá atuar nesta área no Brasil. Eu acho que, no geral, muita coisa está relacionada à questão econômica do país quando você compara com a Europa. Você teve em Toronto, então, assim, você sabe, você viu ali, né, tipo, América do Norte, e você agora está na Europa, está podendo ver uma outra pegada. Tem mais alguma coisa, assim, que, para a formação desse profissional, do ponto de vista de dificuldade e limitação, que você gostaria de colocar, se acha que seja interessante aqui para o nosso bate-papo? Cara, eu tive uma educação nada linear, né? Então, assim, eu tive muitas dificuldades ao longo da minha vida escolar e por questões familiares e pessoais. E às vezes pode parecer que agora, aqui olhando só aqui, nesse momento, assim, daqui até aqui foi tudo fácil, mole, né? Não, não foi. Foi difícil pra cacete. É, eu, particularmente, tive muita dificuldade com o idioma, com o inglês, e, e espanhol, francês e tudo mais. E eu acho que isso talvez seja uma dificuldade nossa, né? Nossa, geral, assim. Porque a gente não aprende na escola. E o que a gente aprende na escola é the books on the table. É, o E verbo to be, né? é verbo to be. E na real, assim, para você de fato dialogar com a comunidade externa, não tem jeito. Tu tem que falar outro idioma. Não tem jeito. Não tem jeito. Quer melhorar as boas práticas no mercado interno? Não tem jeito. Tem que olhar para fora e aí se apropriar do que está fora. Mas para olhar para fora tem que. Então, por experiência própria, eu recomendo duas coisas. A primeira, invista sim, cara, Duolingo. Duolingo tá aí, YouTube. Não precisa ser necessariamente um curso super caro numa escola de idiomas tradicional. Acho que Duolingo super funciona. Resolve sim o inglês, aprende eventualmente o espanhol. Se quiser ir para a França, vai para o francês. Mas assim, isso tem que estar bem resolvido para que se consiga ter uma progressão melhor, né? Uma expectativa, é, um melhor aproveitamento. E acho que isso é muito fundamental. E a segunda coisa que eu acho também muito fundamental é que no Brasil a nossa formação acadêmica, até por critérios do governo e tudo mais, de regulação, é sugerido que a gente faça graduação, mestrado, doutorado na mesma área. Existe uma verticalização aqui do conhecimento que, por um lado, eu entendo, você está ficando especialista, né? Por outro, eu acho que isso te limita. Eu acho que isso te limita. Então, fez graduação em publicidade, fez o mestrado em administração, o doutorado em, sei lá, em letras. Eu acho que é legal essa pluralidade, né? Eu acho que o plural ele é muito bom em todos os sentidos aqui. Então, acho que procurar coisas diferentes. Porque acho que pela coisa diferente, talvez a gente consiga ter uma perspectiva diferente sobre a mesma coisa. E aí novas ideias surgem, você fica mais criativo, mais aberto. Acho que é importante isso, né? Essa experimentação do diferente. E aí, Legal. nunca se sabe, pode ser muito legal o resultado, né? Eu acho que o mercado de trabalho, ele aceita melhor essa pluralidade. Quando você vai olhar, por exemplo, às vezes eu vejo lá edital, por exemplo, da instituição onde eu fiz mestrado. Ah, para novos professores. Aí eu vou olhar lá, o cara assim, eu preciso que o cara seja graduado em marketing, especialista em marketing, mestre em marketing, doutor em marketing. Aí eu falo, cara, mas aí assim, eu falo, e aí você vai olhar os outros, né? Não é um critério da instituição que eu estou tentando ou que passou ali no LinkedIn. É geral, assim. Então, eu até brinquei aqui com algumas pessoas que foram entrevistadas no podcast. Eu cheguei para as pessoas e falei, pô, ela é a única que vai passar no concurso público de professor, porque ela é formada nisso, tem mestrado nisso, doutorado nisso. E eu, assim, não é porque eu tracei esse caminho, mas eu acho que me agrega muito mais ter vindo da área tecnológica, depois ter feito uma especialização em comércio eletrônico, outra em marketing, depois ter feito um mestrado em administração, e se eu de repente pensar em fazer um doutorado em educação, né? Enfim, tá aberta essa possibilidade, ciência da informação, que tem campos ali de estudos que agregariam para mim e para o campo que eu trabalho, que eu atuo, etc. Eu não vejo problema, mas na hora de você continuar na área acadêmica, principalmente no Brasil, isso é uma questão, como você mesmo comentou. Então, assim, de repente, uma hora isso cai, né? Isso deixa de ser pré-requisito, isso deixa de ser importante. Vamos ver se alguém, de repente, pensa diferente.
A última pergunta aqui, Vitor, uma parte dos conselhos aqui você foi dando nas respostas das outras questões, mas assim, pensando um cara que está no Brasil, né, e que quer ir para a área acadêmica, né, um cara que já caiu a ficha para ele que ele quer ir para a área acadêmica, né? É, Aí tem vários cenários, tá, Vitor? Assim, tem aquele cara que não quer largar o mercado, né? Tipo, ele quer trabalhar, quer ter um trabalho normal, mas ele quer dar uma aula uma, duas vezes na semana, ele quer ser um professor de especialização, etc. E também pensa esse cenário em que o cara, de repente, não, cara, eu vou, por exemplo, um exemplo bem legal disso é o Lully, né? Lully do mercado aí de web, ele, cara, teve agência, ganhou prêmio, etc. E uma hora o cara largou, foi fazer comunicação, mestrado em comunicação, o cara tem livre docência, é professor da USP. Tem gente que talvez não conheça o Lully como um cara que dava palestra no encontro de web design, né? Tipo, e assim, Exatamente. o Lully é da USP, é um cara que é o professor Lully Radvar da USP. Então, assim, pensar esse cenário também, aquele cara que tipo, quer de repente migrar completamente a carreira. Qual conselho, né? Você que teve essa jornada aí, fez o teu pós-doc já e tal, qual conselho que você daria para quem deseja seguir na área acadêmica em marketing no Brasil, né? E aí, assim, importante por quê? Porque, assim, é onde as pesquisas de bolsas, né, elas acabam não ajudando o pesquisador a se manter, né? Então, qual o cenário aqui, né, Vitor? Imagina aquele aluno que você tinha nos cursos, de repente, de graduação tecnológica. Eu tive isso, né? Eu dava aula de graduação tecnológica, muitas vezes via o cara que era um gerente de banco e estava fazendo um curso de sistemas de internet. E aí ele chegava para mim, eu falava para ele assim, cara, arruma um estágio na área de web. Ele falava, Gustavo, mas o meu salário como gerente de banco, se eu largar, como é que eu sustento a minha família para fazer um estágio, para ganhar uma bolsa de estágio? E muitas vezes as bolsas aqui de pesquisa no Brasil, elas não te dão a possibilidade de você falar assim, cara, eu vou pegar a bolsa, vou só estudar e ser feliz acadêmico, né? Você tem que, às vezes, ter duas bolsas, ter uma aula, duas e tal. Então, qual o conselho que você dá para a pessoa que quer seguir na área acadêmica aí no marketing no Brasil? Cara, você falou de bolsa aqui. Primeiro conselho é resiliência. Resiliência é ótimo. Resiliência, irmão. Se você não souber meditar, aprende. Acho que meditação é bom, é muito bom. E terapia em dia. Acho que são essas coisas que são muito fundamentais, que às vezes a gente esquece essas coisas que são para o nosso bem-estar, né? Porque é muito desafiador, assim. Vamos lá, cenário um, o cara de mercado, e aí quer dar aula fim de semana, quer dar aula 2 vezes por semana num curso executivo. Faz um mestrado profissional, faz um mestrado executivo. Ele vai ter aula de noite, depois do expediente, ele vai ter uma carga de leitura reduzida e muito direcionada à literatura de business, e não vai ter uma cobrança por publicação, né, por pesquisa científica, publicação e tudo mais. É uma outra dinâmica. Inclusive foi o que eu fiz. Eu fiz o mestrado executivo na FGV e foi ótimo, assim. Era esse caso. Eu era dono de agência, queria dar aula X vezes por semana e foi ótimo. E só depois disso é que eu virei a chave para acadêmico, mas foi o meu caminho. Então, minha recomendação é essa: o cara que quer ficar nos dois mundos, os dois, um pé em cada lugar, mestrado executivo ou profissional. Tem um monte de opção no Brasil. Esses cursos são pagos, raramente se tem bolsa, né, o mestrado executivo, mas enfim, é possível. Tem financiamento, dá para dar um jeito. Dá para dar um jeito. O meu mestrado também foi profissional por isso, né? Sim. Porque eu precisava estar nos dois lugares, eu precisava estar nos dois lugares. E, e eu consegui bolsa, né? Consegui bolsa do Mac Pesquisa e consegui uma outra bolsa de um outro projeto. Assim, metade do meu mestrado, eu, tipo, tinha custo, né? Era um mestrado profissional, ele é realmente pago, mas eu pagava metade porque eu tinha ali um incentivo de bolsa, né? Foi, Aí, foi, foi possível. interessante. É, Possível. isso. Se você for para o mestrado, alguém aí no cenário 2, alguém que quer fazer uma virada e fazer mestrado acadêmico. Cara, o mestrado acadêmico ele vai te exigir uma permanência na instituição, né? Assim, passar horas do seu dia lá, porque ele é em regime integral. Ele vai ter uma carga de leitura de artigo científico mesmo, tradicional, e vai ter uma exigência por alguma publicação em determinado momento. E dificilmente você vai pegar alguma coisa que você viu na sala de aula do mestrado acadêmico
e aplicar no dia seguinte no teu emprego. Então, ele não é recomendado para quem tem, por exemplo, que cumprir uma carga horária de trabalho no mercado, né? Você vai ter aula no meio do dia, tu vai ter trabalho em grupo no meio do dia, vai ter seminário no meio do dia, e não é compatível com a jornada tradicional de trabalho, né? Então, se fizer essa virada e assumir o integral no mestrado acadêmico, esse você não paga. Às vezes, a instituição de ensino tem bolsa. E eu não sei quanto que é a bolsa de hoje para o mestrado acadêmico, mas não deve ser mais que R$ 1.400, R$ 1.500. Deve ser alguma coisa em torno disso. E, enfim, e é complicado esse valor para dedicação integral, né? E aí você acaba tendo que fazer coisas por fora para completar a renda. Exemplo aí do aluno que é gerente de banco. Como é que o cara vai largar o Sim, trabalho para se dedicar, né, à formação em mestrado acadêmico? É, não é compatível. E aí é um problema estrutural do país. Não sim. tem o que fazer. Isso é o país. Não tem jeito. E aí lembra o que eu comentei, o mestrado aqui fora é feito por quem tem 20 anos de idade. E quem paga esse mestrado são os pais. Eu Tá. nunca tive nenhum aluno aqui que estivesse pagando 20, 30, 40, 50 mil euros do bolso para o mestrado aqui. Sempre o pai ou a mãe pagando, né? Alguém pagando por isso. Porque todo mundo com 21 anos de idade, ou seja, ainda ali no fim da graduação, né? Então, acho que esse é o cenário 2, virada 100% para mestrado acadêmico. E o cara que quer fazer doutorado, e aí eu não sei se você quer que eu sugira alguma coisa para doutorado também? Sim, por favor. Até para que eu possa pegar esses conselhos seus. Estou na luta ainda. Ah, beleza, beleza. O doutorado também ele tem fazer doutorado no Brasil também é um desafio. Eu trabalhava 40 horas por semana dando aula, em pé, sala de aula, e fazia doutorado, né? Que a coordenação dos cursos na Fundação Demanda sala de aula, enfim. Então eu trabalhava pra caramba e fazia o doutorado, ou seja, tinha aí uma carga de esforço físico, emocional, mental, que era bastante grande. Existe uma bolsa no doutorado acadêmico, eu também não faço ideia de quanto é que está hoje, mas deve ser em torno de R$ 2.000, o que também é muito complicado de você segurar uma família inteira com esse valor e, enfim, né, tem que ter às vezes precisa de um complemento, mas a carga de leitura é muito pesada, a carga de trabalho é muito pesada, existe a exigência, sim, e de publicação, e aí eu sempre digo que fazer o doutorado é um projeto de vida, né? Porque ele é muito sofrido para você não fazer nada com ele. E aí eu tendo a dizer que se você quer só dar aula 2 dias por semana, não faz doutorado. Mas se você quer de fato trabalhar com pesquisa, e aí sim, doutorado. Se for sala de aula, fica no mestrado. Se for para virar pesquisador, faz doutorado. Porque, de novo, é muito sofrido para você não dar continuidade na pesquisa, né? A grande questão é que no Brasil se faz doutorado para dar aula, né? Isso é uma... Eu particularmente não concordo com essa visão, porque eu acho que são coisas, são formações diferentes e são resultados diferentes. Eu acho que a gente sim dá aula. Então, a minha carga de aula aqui, por exemplo, eu no ano inteiro eu dou 100 horas de aula, 120, cento e pouquinhas horas de aula no ano inteiro, mas a maior parte do meu trabalho, do meu dia, é pesquisa. E aí a gente tem uma lista de periódicos que a gente tem que publicar, tem as metas, né, você tem que cumprir uma porção de requisito aqui para progredir na carreira e tudo mais. Então, assim, é um projeto de vida, é uma mudança mesmo de vida. E aí, se o cara quiser realmente fazer doutorado, primeira sugestão é encontrar um orientador que seja uma boa pessoa. Eu não acho que seja porque vão ser no mínimo 4 anos da sua vida, que na melhor das hipóteses vai ser, cara, sofrido, difícil pra cacete. Então, se você não tiver um orientador, gente boa, maneiro, que te ajude, tua vida vai ser um inferno. Porque você vai publicar. Isso, você vai publicar alguma coisa. Vai ser feito alguma coisa. Então, que seja feito da melhor forma possível, né? Daí a resiliência, meditação, paciência e por aí vai. Se você quer depois do doutorado
dar aula ou trabalhar no mercado brasileiro, tenta entender que tipo de instituição aceitaria o teu diploma, né? E a tua proposta enquanto professor doutor para estar ali. Do ponto de vista de estratégia de publicação, a formação do doutor no Brasil, ela, assim como, novamente, a educação como um todo, é para dentro. Então, você, em geral, lê textos em português, em geral, você é estimulado a publicar em periódicos brasileiros para uma audiência que é só brasileira. Ninguém fora do Brasil lê as coisas que o Brasil escreve. Isso é importante, é o que é, né? Não quer dizer que não tenha relevância, é que as pessoas não falam português fora do Brasil, então não tem como ler. E Perfeito. aí isso vira estratégia de pesquisa. Se você quer ser pesquisador brasileiro para dar aula numa instituição brasileira e publicar em periódicos nacionais, não tem problema nenhum. Tá ótimo. Então, que a sua formação seja condizente com essa estratégia. Se você quer, por exemplo, ser um pesquisador brasileiro, mas dialogar com a comunidade internacional, também não tem problema nenhum. A sua formação precisa ser condizente com isso, ou seja, se forma em português aqui, mas você publica em periódicos fora do Brasil para ter diálogo. Se você quiser ser, na verdade, um pesquisador brasileiro, mas trabalhar fora do Brasil, então que você jogue tua carreira, né, Sim, e conduza dessa forma. O que é doido para mim, e que muitas das vezes eu vejo, a gente se formar em português no Brasil, de acordo com uma dinâmica desse mercado, e querer, na verdade, despontar no mercado fora. Não acontece. E legal. aí vem alguns conflitos e frustrações e não acontece. É muito diferente. Então, assim, eu lembro que quando eu estava no Brasil fazendo doutorado, eu fiz um doutorado. Quando eu fui para o Canadá, eu fiz outro doutorado. Assim, eu digo que eu fiz dois doutorados diferentes, né? O brasileiro e o canadense. Foram coisas completamente diferentes. Até o jeito de escrever. A introdução de um artigo é escrito de outro jeito. Então, até porque a maneira que se pensa em inglês, ela é dedutiva, né? Ela é de cima para baixo. E a maneira como a gente pensa em português é de baixo para cima, é indutiva. Isso, na hora de montar um texto, de escrever uma introdução, alguma coisa, muda completamente. E aí, imagina, você passa uma formação, uma vida inteira, uma formação inteira aprendendo a escrever de maneira indutiva. E aí, porra, você quer publicar num troço, escrever um texto, a tese que seja em inglês para fora, cara, se você tentar empurrar, ou melhor, escrever o teu texto nessa lógica, que é a nossa lógica natural de falante português, simplesmente não funciona. A audiência não entende. Você tem um problema de comunicação, né? Não é um problema Brasil problemático. Não, não, não. É questão é linguística. Entendi. Você precisa de audiência. Então, assim, é possível, sem dúvida. Doutorado é projeto de vida, é só saber exatamente o que você quer fazer com o resultado desse doutorado, né? O que você quer fazer com esse diploma e qual vai ser o caminho de pesquisa que você quer trilhar. E aí, uma vez decidido isso, cara, é ralação, assim, é muita ralação, mas é possível, é possível. E uma coisa que eu sempre digo quando tenho uma oportunidade como essa aqui de entrevista e tudo mais, tem brasileiro fora, né? Tem uma comunidade, não é muito grande, mas tem uma comunidade. Então, assim, né, na área de marketing, tem uma galera fora. Na dúvida, manda uma mensagem, cara. Não tenha vergonha. Manda mensagem, pergunta, pede uma sugestão. Dificilmente alguém vai dizer assim, ó, pode vir que eu tenho bolsa. Eu, por exemplo, não tenho como bancar nada para ninguém. Mas eu consigo ajudar, consigo dar um conselho, consigo dizer, de repente, qual o melhor caminho, ou minimamente dizer, ó, eu fiz assim, para mim deu certo, de repente pode ser que funcione também, né? E certamente, isso é certo. Todos nós que trabalhamos em instituições que têm programas de mestrado e doutorado de ponta, a gente tem chamadas internas para financiar alguns alunos de doutorado, por exemplo. Então, aqui na minha instituição, a gente tem todo ano uma chamada para financiar doutorando, né? Você tem lá, a gente tem um projeto de pesquisa e é contemplado um doutorando, por exemplo, e um pós-doc, ou dois, e por aí vai. E aí o cara recebe os 3 anos de doutorado, porque aqui são 3 anos, os 3 anos de doutorado já com bolsa, né?
E então, assim, é possível, mas manda mensagem para o professor, entre em contato. No meu caso, para eu sair do Brasil, eu mandei uma mensagem para o meu orientador no Canadá, o Russell Belk. Ele é um dos maiores nomes da área. Eu não conhecia, eu tinha algumas pessoas que conheciam o Russ. Eu mandei um e-mail para ele, ele foi super gentil, super legal. A gente passou 6 meses conversando até que ele me dissesse: vem, tá aprovado, vem. Então, assim, é uma construção. Tá interessado? Entre em contato, não tenha vergonha, faz um bom projeto e nunca se sabe, às vezes alguém pode te dar uma luz aí com bolsa, enfim, uma luz, que é sempre válido, né? Show de bola. Bom, pessoal, eu tive a honra de conversar aqui com um dos caras mais, vou usar um termo em inglês aqui, né? Um dos caras mais outliers, né? Tipo, mais fora da curva aí que eu já conheci, Vitor Lima. Vitor, obrigado pelo bate-papo, pela troca aqui. É sempre muito bom conversar contigo. Eu lembro que a última vez que a gente tinha conversado tinha sido em Belém do Pará. Você estava indo dar uma aula lá, eu também. E você falou para mim, cara, tem que cuidar da tua saúde física e tem que cuidar da tua saúde mental. E logo depois veio pandemia, etc, né? Então, ó, fica tranquilo, eu tô há 4 anos já com a terapia em dia e perdi 20 quilos. Então aquele gordinho lá, ele tá menos gordinho. Tô fazendo triatlon, fica tranquilo que eu tô naquele fluxo que eu te prometi lá para em algum momento me preparar aí para os 4 anos de doutorado. Mas ó, muito obrigado aqui pelo seu tempo, valeu mesmo pelo bate-papo, foi uma Bom, honra. eu que agradeço pela gentileza, pelas palavras aí. Eu vou sempre agradecer pelo primeiro convite, né, de ter Que dado isso, aula, cara. porque acho que se não fosse aquele primeiro convite, eu não sei. Então, cara, eu sempre sou muito agradecido Nada, que isso, bicho. sempre falo de você. Porra, Fico muito obrigado, feliz. bicho. Obrigado, meu, obrigado. Eu tô super. Ó, vou te falar, cara, toda vez assim, te acompanho no LinkedIn, fico muito feliz por tudo que você posta lá, teus prêmios. Assim, é muito gratificante a gente poder ver brasileiro se dando bem, né? Tipo, e sendo bem sucedido. A gente conversa, vê as ambições das pessoas, e aí a gente fala, caramba, né? As pessoas estão conseguindo. Então, assim, muito feliz realmente por todo o sucesso que você está conquistando aí na área acadêmica. Parabéns mesmo, Vitor. Obrigado, irmão. Eu fico à disposição para você precisar, sempre. Valeu, brigadão.